Se você é empresário e se você já fatura, esse vídeo é sobre os 5 pilares que vão separar o empresário que lidera os próximos 10 anos do empresário que vai ficar irrelevante nos próximos 3. E eu preciso dizer uma coisa antes de começar. Isso que você está sentindo no ar agora, essa sensação de que alguma coisa grande está mudando e você não sabe exatamente o que é, não é paranoia, é percepção. Você está certo. Em 2019, eu gravei um vídeo chamado 5 Pilares de um Outlier. Eu tinha 20 e poucos anos na época e aquele vídeo era sobre quem estava começando do zero. Produtividade, automação, alfabetização financeira, internet, e ele fez sentido pro momento. Mas o momento mudou. E o que hoje eu vejo é o seguinte: os empresários mais bem-sucedidos que eu conheço estão parados. Não parados de trabalhar, parados de evoluir, parados de entender o que está mudando embaixo dos próprios pés deles. Isso não é a internet chegando como chegou lá nos anos 2000. Não é o e-commerce substituindo a loja física. Não é rede social reinventando o marketing, não. Isso aqui é uma nova revolução industrial. Ela é mais rápida que todas as outras anteriores, ela é mais silenciosa e ela está acontecendo agora, enquanto você assiste esse vídeo. Então, vamos aos 5 pilares? Pilar número 1, mentalidade de construtor. Existe uma distinção que, para mim, é a mais importante para qualquer empresário entender nesse momento. E quase ninguém está fazendo isso. É a diferença entre a mentalidade de consumidor e a mentalidade de construtor. A maioria dos empresários que eu conheço, e eu estou falando de empresários que faturam alto, que têm a operação montada, têm uma mentalidade de consumidor. Pagam consultoria, contratam agência, compram software, assinam plataforma, terceirizam tudo o que é operacional porque acham que aquilo não é o core do negócio deles. E está tudo bem. Funcionou assim pelos últimos 20 anos, mas agora existe um problema sério. Em 1997, um professor de Harvard chamado Clayton Christensen publicou um livro chamado O Dilema da Inovação e ele passou anos estudando uma única pergunta: por que empresas líderes de mercado, empresas gigantes, dominantes, com mais capital, mais recurso, mais talento, são destruídas por empresas menores? A resposta dele para mim é brilhante. Porque as empresas grandes terceirizam a inovação. Elas focam em otimizar o que já existe, enquanto alguém menor está construindo o que vem depois. E é exatamente isso que está acontecendo agora, enquanto a gente conversa aqui. O empresário grande paga R$15 mil por mês para uma agência de marketing. A agência usa as mesmas estratégias, ferramentas genéricas para todos os clientes dela. E o relatório chega todo bonitinho, mas é raso. E o empresário fica dependente dessa agência para tudo, porque ele nunca entendeu como a máquina de marketing funciona por dentro. Enquanto isso, tem um concorrente menor que construiu o próprio sistema, que entende os próprios dados, que toma decisão em cima da operação real e que não depende de ninguém para saber o que está funcionando e o que não está. Eu vou te dar 3 exemplos da minha própria realidade aqui. Me orçaram R$15 mil por mês para fazer análise de conteúdo. Posts, vídeos, redes sociais. R$15 mil por mês. Para uma coisa que eu mesmo construí em uma semana e entreguei para os meus próprios clientes de graça. Me orçaram uma fortuna por mês para consultoria competitiva. Um serviço de monitoramento de mercado com relatório, um PDF que chega por e-mail toda sexta-feira. Eu construí uma ferramenta que faz isso em tempo real, integrada direto na minha operação, sem custo recorrente, sem intermediário, mas é importante entender o seguinte: olha, eu não estou falando só de tecnologia. Mentalidade de construtor é sobre tudo. É o empresário que constrói processos próprios em vez de copiar. É o que constrói cultura em vez de terceirizar a gestão de pessoas. É o que constrói marca em vez de comprar tráfego pago para sempre. Em 2011, Mark Anderson escreveu uma frase que acabou entrando para a história, tá? Ele disse que o software vai engolir o mundo. E ele estava certo. Mas o que ele não previu foi que o mesmo princípio
se aplica a tudo dentro de uma empresa. Quem constrói, acumula. Quem aluga, depende. O empresário que vai dominar os próximos anos não é o que compra a melhor ferramenta do mercado, é o que constrói os próprios ativos. Resumindo, mentalidade de construtor é parar de alugar e começar a acumular. E a aplicação prática começa com apenas uma pergunta: qual é o processo na sua empresa que você terceiriza hoje, que se você construísse internamente, viraria um ativo seu, para sempre? Começa com um, não com todos. Escolhe o mais caro, o mais estratégico ou o mais repetitivo e traz isso para dentro. Porque o que você constrói hoje é o que ninguém vai poder tirar de você amanhã. Pilar número 2, capital intelectual. Esse é o pilar que eu considero o mais subestimado de todos. E ele nem apareceu no vídeo que eu gravei em 2019. Não apareceu porque mesmo eu não entendi a dimensão disso naquela época. Então vamos lá. Você tem um time e esse time tem conhecimento. Cada pessoa dentro da sua empresa carrega na cabeça um pedaço da operação que ninguém mais tem. Você tem que admitir isso para você mesmo. O seu gerente financeiro sabe coisas que ele nunca escreveu em lugar nenhum. O seu diretor de marketing tem critérios de decisão que nem ele mesmo saberia te explicar se você perguntasse. Seu melhor vendedor conduz uma conversa de um jeito que ninguém do time consegue replicar. Nem ele mesmo sabe o porquê. Agora me responda uma coisa. Se essas pessoas saírem da sua empresa amanhã, o que é que acontece? Eu te digo o que acontece. O conhecimento vai embora com elas. E você começa do zero, de novo. Na Toyota, existe um conceito chamado fator do ônibus. Quantas pessoas precisam ser atropeladas por um ônibus para sua operação parar? Se a resposta for uma ou duas, seu negócio é frágil. Não importa o tamanho dele, não importa o quanto ele fatura. Em 1995, 2 pesquisadores japoneses, Nonaka e Takeuchi, publicaram um trabalho que mudou a forma como grandes empresas pensam sobre conhecimento. A tese central deles é simples. Dentro de qualquer organização existem 2 tipos de conhecimento. Tem um conhecimento explícito, que é aquele que é documentado, escrito, que está acessível para as pessoas, e o conhecimento tático, que é aquele que mora na cabeça das pessoas. O tático, adivinha, é infinitamente mais valioso. E é justamente o que você perde quando alguém vai embora. O filósofo húngaro Michael Polanyi resumiu numa frase que eu nunca esqueci. Nós sabemos mais do que conseguimos dizer. Pensa nisso. O seu melhor vendedor sabe mais do que ele consegue te explicar. O seu gerente de operações toma decisões certas por instinto que ele não conseguiria colocar no manual. E é exatamente esse conhecimento que ninguém acaba documentando, porque ninguém sabe como. Eu vou te dar um exemplo que todo empresário brasileiro acaba conhecendo. Franquia. Franquia. Você tem um dono de um restaurante em Belo Horizonte, por exemplo. A comida está incrível. Tem fila na porta todo fim de semana. Ele decide abrir a segunda unidade dele. O que acontece? Bom, você já sabe. A segunda unidade não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo atendimento. O dono olha para aquele negócio dele e não entende o porquê isso está acontecendo. Porque para ele acaba sendo tudo igual. Peraí, eu tenho a mesma receita, eu tenho o mesmo cardápio, eu tenho a mesma marca, mas não é tudo igual. Porque o que fazia a primeira unidade funcionar eram as decisões táticas que o cozinheiro principal tomava todo dia sem perceber, o jeito que o gerente resolvia o problema com o cliente, o critério que a equipe usava para decidir quando trocar um fornecedor, por exemplo. Nada disso estava escrito. Tudo isso foi embora quando ele tentou replicar. Pega outro exemplo. Construtora, porte médio, fatura bem. Tem um diretor de obras que está na empresa há 12 anos. Esse cara conhece cada fornecedor, cada fiscal, cada detalhe de como negociar o prazo com a prefeitura. Ele resolve qualquer problema em obra porque esse cara já viu de tudo. Um dia, ele recebe uma proposta melhor e sai. O que acontece nos próximos 6 meses? As 3 obras em andamento estouram o prazo. O novo diretor não conhece os fornecedores, não sabe os atalhos
nem tem os relacionamentos. A construtora perde dinheiro, perde credibilidade, perde contrato. 12 anos de conhecimento foram embora num pedido de demissão. Isso acontece todo dia no Brasil e no mundo. Em construtora, em clínicas, em indústria, em escritório de advocacia, em agência. Bom, eu poderia continuar com a lista aqui. E ninguém trata isso como um problema gravíssimo, porque é um problema. Peter Drucker, o cara que praticamente inventou a gestão moderna, falou isso lá em 1966. Ele disse que o ativo mais valioso de uma empresa no século XXI não seria o maquinário, não seria o imóvel, não seria o capital, seria o conhecimento dos trabalhadores e a produtividade desse conhecimento. Ele disse isso 60 anos atrás. E a maioria das empresas até hoje não resolveu esse problema. Então, o que você faz com isso? Primeiro, você para de tratar o conhecimento como algo que vive na cabeça das pessoas e começa a tratar como um ativo da empresa. Documenta, estrutura, sistematiza. Cada reunião estratégica, cada decisão importante, cada processo que funciona, tudo precisa existir fora da cabeça de alguém. E olha, eu não estou falando de gravar processo em vídeo e jogar numa pasta do Google Drive que ninguém abre. Isso é cemitério de conhecimento. É onde a informação vai morrer para sempre. Eu estou falando de criar sistemas vivos de conhecimento. Sistemas que são atualizados, que são consultados, que fazem parte do dia a dia da operação. Quando alguém novo acaba entrando na sua empresa, essa pessoa não deveria precisar de 3 meses sentada do lado de alguém perguntando onde fica isso, onde fica aquilo. Essa pessoa precisaria de acesso ao sistema. Pensa no que isso significa para a escala do seu negócio. Você para de escalar pessoas e começa a escalar conhecimento. Conhecimento não pede aumento, não fica doente, não vai embora no meio de um projeto. Resumindo para você, capital intelectual é transformar o que está na cabeça das pessoas em um ativo da empresa. E a aplicação prática começa com apenas uma escolha. Pega as 3 pessoas mais críticas da sua operação. As 3 que, se saíssem amanhã, quebrariam o seu negócio. Começa a documentar, não o que elas fazem, mas como elas decidem. Porque o dia que esse conhecimento virar sistema, você para de depender de gente e começa a escalar de forma inteligente. Pilar número 3. Decisão por dados, não por feeling. Eu vou começar com esse pilar usando uma frase do Bill Gates que eu uso há anos. A automação aplicada em uma operação eficiente aumenta a eficiência. Por outro lado, a automação aplicada em uma operação ineficiente só aumenta a ineficiência. Pensa nisso por um segundo. A maioria dos empresários que eu conheço otimiza tudo em cima de um processo ruim. Pega um processo que já não funciona há muito tempo e joga dinheiro em cima para fazer a mesma coisa errada, só que mais rápido. Depois eles não entendem por que não deu resultado. A maioria das decisões dentro da empresa média brasileira é tomada com base em feeling. O dono sente que o produto X vende mais. O gerente acha que o atendimento tá bom. O time comercial acredita que o lead do Instagram converte melhor. Sente, acha, acredita. Tem um psicólogo chamado Daniel Kahneman que ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2002. Ele não é economista, ele é psicólogo. E o trabalho de vida dele é provar uma coisa desconfortável. O ser humano é péssimo em tomar decisões racionais. A gente tem o que ele chamou de vieses cognitivos, sentimentos automáticos que acontecem na nossa cabeça o tempo todo. Viés de confirmação. Você só enxerga os dados que confirmam aquilo que você já acredita. Viés de disponibilidade. Você só superestima o que está fresco na sua memória. Efeito halo. Você acha que se uma coisa funciona bem,
tudo ao redor dela funciona bem também. E a conclusão brutal do Kinahan é essa. Em decisões estruturadas, algoritmos simples batem especialistas experientes na maioria dos casos. Não é opinião. Isso é dado replicado em centenas de estudos ao longo de 50 anos. Sabe o que isso significa para você, empresário? Significa que aquele feeling que você tem sobre o seu negócio, aquele instinto que te trouxe até aqui, não é o suficiente para o próximo nível. Não porque o seu instinto é ruim, mas porque a complexidade ficou grande demais para qualquer cérebro humano processar sozinho. Eu vou te dar um exemplo que acontece todo santo dia com a gente. Dono de e-commerce, fatura 2 milhões de reais por mês, tem 800 tipos de produtos diferentes lá no catálogo. Pergunta para ele qual produto dá mais margem. Ele vai te falar Aí você puxa os dados reais e descobre que é outro. Um que ele nem prestava atenção. E descobre mais. Que o produto que ele achava que era o carro-chefe, na verdade tem margem negativa quando você considera devolução, frete e custo de atendimento. Mas ele nunca viu isso, porque ninguém cruzava esses dados. Porque o relatório que ele olhava era faturamento bruto por produto. E faturamento bruto não é lucratividade. Outro exemplo, empresa de serviços, time comercial de 8 vendedores. O dono acha que o vendedor que mais fecha é o melhor vendedor da equipe. Paga mais comissão para ele, dá mais lead para ele, coloca ele como exemplo para o resto do time. Aí você olha os dados com mais cuidado e descobre que esse vendedor fecha muito, mas ele fecha mal. Taxa de cancelamento altíssima. Ticket médio baixo. Cliente compra e nunca volta. Enquanto isso, tem uma vendedora que fecha menos e, nossa, o ticket médio dela é o dobro. A retenção dos clientes dela é 3 vezes maior e o lifetime value dos clientes dela paga o salário do time inteiro e ninguém sabia. Porque ninguém estava medindo as métricas certas. Isso é a lei de Pareto na veia. 20% dos esforços geram 80% dos resultados. Só que antes, descobrir quais eram esses 20% era um exercício de reflexão e experiência. Hoje, é um exercício de dados. E se você não está coletando os dados da sua operação, você está dirigindo no escuro, simplesmente isso. Você acha que sabe onde está indo, mas você está adivinhando. Isso vale para marketing, vale para vendas, vale para gestão de pessoas, vale para produto, vale para tudo. O empresário que vai prosperar nos próximos anos é o que toma decisão olhando para a realidade, não para a percepção. E olha, não é sobre ter mais dados, ok? É sobre olhar para os dados certos e ter, principalmente, a humildade de aceitar quando um número contradiz aquilo que você sentia. Resumindo, decisão por dados é trocar a opinião mais alta da sala pela informação mais confiável da operação. E a aplicação prática começa com uma lista. Escolhe as 5 decisões mais caras que você toma toda semana. Contratação, investimento em tráfego, preço, estoque, prioridade do time. E pergunta a seguinte coisa: qual dado existe hoje para sustentar essa decisão? Se não existe, esse é o seu primeiro indicador para começar a medir. Porque empresário que decide no feeling compete com a sorte. Empresário que decide com dado compete com o mercado. Quarto pilar, alfabetização em inteligência artificial. Em 2019, eu falei sobre a alfabetização financeira. A diferença entre o ativo e passivo era o pilar mais básico e, ao mesmo tempo, mais ignorado por milhões de pessoas. Hoje, o pilar mais básico e o mais ignorado é outro: alfabetização em inteligência artificial. E quando eu falo isso, eu não estou falando de saber usar o ChatGPT para escrever um e-mail. Isso é equivalente a saber ligar um computador. Não te faz alfabetizado, te faz funcional. A alfabetização em inteligência artificial é entender a seguinte coisa: existe uma diferença abissal
entre usar IA como ferramenta e usar IA como infraestrutura. Ferramenta é quando você abre um chat, faz uma pergunta, pega a resposta e fecha. Isso qualquer pessoa no mundo faz. Seu estagiário faz. Seu concorrente faz. Todo mundo faz. Infraestrutura é outra coisa. Infraestrutura é quando a inteligência artificial está embutida na operação da sua empresa. É quando ela analisa seus dados, quando ela entende os seus processos, quando ela toma decisões com base em tudo o que já aconteceu dentro do seu negócio. Quando ela não depende de alguém para digitar um comando para funcionar, ela já está funcionando. Existe um estudo da McKinsey, publicado em 2023, que estima que a inteligência artificial generativa vai adicionar até 4 trilhões e 400 bilhões de dólares em produtividade global por ano. Não é projeção de 20 anos. É agora, é já. Mas aqui vem um ponto que ninguém te fala. Essa riqueza não vai ser distribuída igualmente. Lá nos anos 60, um sociólogo americano chamado Everett Rogers publicou um trabalho chamado Difusão de Inovações. Ele provou uma coisa que se repete em toda a revolução tecnológica. Quem adota primeiro captura um valor desproporcional. Não é um pouco mais, é absurdamente mais. Depois que a tecnologia vira commodity, a janela fechou. Quem não entrou antes não consegue alcançar mais. A internet foi assim, o e-commerce foi assim, o tráfego pago foi assim. Não é verdade? Olha para trás, vê o que aconteceu. E a inteligência artificial vai ser assim também, só que muito mais rápido. E eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. Pega 2 donos de clínica em São Paulo. Os 2 faturam parecido. Os 2 têm equipe. Os 2 atendem o mesmo tipo de paciente. Um deles faz triagem manual. Recepcionista está lá anotando o sintoma no papel, médico está lendo a ficha na hora da consulta, ninguém está cruzando o histórico com frequência de retorno, ok? O outro integrou inteligência artificial direto na operação. O sistema analisa o histórico do paciente antes da consulta, cruza com os dados de todos os outros pacientes da clínica, sugere protocolos com base em padrões que nenhum humano conseguiria ver manualmente. O tempo médio de consulta caiu, a assertividade subiu, a taxa de retorno do paciente dobrou. Daqui a 2 anos, o primeiro não vai conseguir competir com o segundo. Não porque ele é um mau empresário, mas porque a distância entre os 2 vai ser grande demais para percorrer. Outro cenário: escritório de advocacia. 8 advogados, 40 processos ativos, o sócio sênior passa 3 horas do dia lendo jurisprudência, buscando precedente, montando peça. 3 horas todo santo dia, ok? O concorrente dele, por outro lado, tem um sistema alimentado com toda a jurisprudência relevante da área. Quando entra um caso novo, o sistema cruza com os outros 5 anos de decisões tomadas, identifica os argumentos que mais funcionaram em uma vara específica e entrega o rascunho de uma peça em 20 minutos. O advogado revisa, ajusta e protocola. O que levava 3 horas agora leva 40 minutos. Com mais precisão, com mais fundamentação e atende mais clientes com o mesmo time. A maioria dos empresários que eu conheço está no nível do primeiro. Eles acham que estão usando inteligência artificial porque alguém do time usa algum tipo de chatbot para escrever texto. Isso não é usar inteligência artificial. Isso é usar um corretor ortográfico sofisticado. A pergunta não é se você vai precisar entender isso, ok? A pergunta é se você vai entender antes ou depois do seu concorrente, porque ele já está pesquisando. Resumindo, alfabetização e inteligência artificial é parar de usar a IA como um brinquedo e começar a entender como ela pensa. E a aplicação prática começa com uma disciplina. Separa 30 minutos por dia, todo dia, para usar IA dentro da sua operação. Não para testar, ok? Mas para trabalhar de verdade. Usa para escrever uma proposta, para analisar um dado, para estruturar uma reunião, para revisar um processo.
Em 30 dias, você vai entender mais sobre IA aplicada que 90% do mercado. Porque o entendimento de IA não vem de curso, ele vem de uso. Quinto pilar, alavancagem tecnológica. Esse é o pilar onde tudo se conecta. Os 4 pilares anteriores são os princípios, são formas de pensar, são mentalidade. Esse aqui é execução. Porque de nada adianta ter mentalidade de construtor se você não sabe o que construir. De nada adianta entender a importância do capital intelectual se você não tem onde armazenar. De nada adianta querer decidir por dados se você não tem um sistema que coleta e organiza. E é aqui que a inteligência artificial entra. Não como enfeite, não como tendência, mas como a ferramenta mais poderosa que o empresário já teve acesso na história. Quando eu falo construir, eu não estou falando de aprender a programar. Eu não sei programar no sentido tradicional. Eu nunca fiz faculdade de ciência de computação. Mas eu sei conversar com a inteligência artificial que programa. E isso muda tudo. Existe uma tecnologia chamada Cloud Code, da empresa Anthropic. Ela permite que você construa sistemas inteiros conversando com uma inteligência artificial, não arrastando bloquinhos, não comparando templates, mas construindo de verdade. Eu construí, com isso, um sistema operacional inteiro na minha holding, do zero. Agentes especializados, times digitais que operam funções específicas do negócio. E eu vou te dar 3 exemplos concretos do que isso significa na prática. Exemplo 1. Pega um dono de rede de academias. Ele tem 5 unidades. Ele paga uma plataforma de gestão que cobra por aluno. Ele paga um sistema de cobranças separado. E ele também paga uma ferramenta de CRM para ver todos os contatos, leads que ele possui, clientes que ninguém do time usa direito. E também paga um aplicativo terceirizado para o aluno agendar a aula, que trava toda semana, mas tudo bem. São 4 fornecedores. 4. Nenhum deles conversa um com o outro. Nenhum deles foi feito para academia. Foram feitos para serem genéricos, porque servem a todo mundo. Agora imagina que esse cara constrói um sistema próprio. Um que integra gestão, cobrança, relacionamento com o cliente e agendamento. Tudo em uma plataforma que entende o negócio dele. Que sabe que o aluno que falta 3 dias seguidos tem 60% de chance de cancelar. Que manda mensagem automática para o professor responsável. Que sugere oferta de retenção antes do cancelamento acontecer. Qual dos dois você, por acaso, acha que vai estar maior daqui 3 anos? Exemplo 2. Construtora. 3 obras simultâneas, cada obra com um cronograma específico, fornecedores, fiscalização, equipe, orçamento. Hoje o acompanhamento é feito numa planilha que o engenheiro atualiza quando ele lembra. Quando tem um problema, o dono descobre só por telefone. Quando estoura o orçamento, ele só fica sabendo no fechamento do mês. Agora, você imagina que tem um sistema que recebe atualização diária de cada obra, que cruza o prazo com o clima, com entrega de material, com disponibilidade de equipe. Um sistema que identifica que a obra B vai atrasar 14 dias antes de atrasar. Isso porque o fornecedor de aço tem um histórico de atraso nessa época do ano e que alerta o dono com tempo suficiente para ele agir. Não para apagar incêndio, mas para evitar o incêndio. Exemplo 3. Distribuidora de alimentos. 800 itens na prateleira. 40 vendedores na rua. O gerente comercial monta uma tabela de preço lá no Excel. O vendedor negocia o desconto por feeling. Ninguém sabe em tempo real qual cliente está comprando menos esse mês. Ninguém sabe qual que é o produto que está encalhando no estoque de qual região. Agora, imagine um sistema que cruza o estoque com todas as vendas com sazonalidade, que sabe que o cliente da Zona Sul não comprou leite condensado nas últimas 3 semanas e que isso é estranho, porque esse cliente sempre compra, que avisa o vendedor antes da visita, que leva a amostra do produto novo, que oferece uma condição especial para o leite condensado, que sugere preço dinâmico com base em imagem real, não em tabela fixa. Esse vendedor
chega no cliente já sabendo o que oferecer. Ele não está adivinhando, o sistema já sabe. Olha, a capacidade de construir hoje é de quem sabe pensar com clareza e comunicar o que quer. Se você sabe explicar como a sua empresa funciona, você sabe construir um sistema. E eu vou te mostrar isso na minha própria operação. Eu tenho um sistema de acompanhamento de clientes que classifica cada cliente por nível de avanço. Verde, amarelo, vermelho, todo mês. Antes, alguém do meu time fazia tudo isso manualmente. Sentava, olhava cada cliente, tentava lembrar como estava aquela situação, dava um palpite, classificava, era o achismo disfarçado de processo. Agora, o sistema coleta os dados reais de uso. Quais ferramentas o cliente está usando? Com que frequência? Por quanto tempo? Onde ele travou? E essa classificação é automática, baseada em dado, não em feeling. Isso lidera o meu time para fazer o que realmente importa, intervir onde precisa. Em vez de gastar horas tentando descobrir quem precisa de ajuda, eles já sabem. O sistema já disse. Quando um dos meus colaboradores precisa tomar uma decisão de copy, escrita, persuasiva, ele não precisa me ligar. Ele acessa o sistema de consulta de especialistas que estão ali dentro, treinados no nosso padrão, no nosso tom de voz, nos nossos frameworks. Cada especialista que a gente estuda, cada curso que a gente consome, cada reunião estratégica que a gente faz, tudo vira inteligência para o sistema. Tudo é transformado em conhecimento que alimenta agentes que raciocinam, que aplicam. Isso é mais importante. E cada mês que passa, esse sistema fica mais inteligente. Cada reunião nova alimenta. Cada decisão nova treina. O ativo cresce. E é o oposto de uma despesa recorrente. É um investimento que se valoriza com o tempo. E é propriedade sua. É o seu diferencial competitivo. Lembra do que o Rogers mostrou lá no pilar número 4? Que quem adota primeiro captura um valor desproporcional? Isso se aplica aqui, por inteiro. Os empresários que estão construindo isso agora vão ter uma vantagem tão grande nos próximos anos, uma vantagem que vai ser praticamente impossível de alcançar depois que a janela fechar. Resumindo isso aqui para você, a alavancagem tecnológica é transformar a inteligência artificial em infraestrutura na sua empresa. E a aplicação prática começa com um mapa. Lista aí os 5 processos que mais consomem tempo do seu time hoje. Atendimento, vendas, operação, financeiro. Pergunta se existe uma camada de inteligência artificial que poderia executar 90% do trabalho repetitivo. Começa por o que tem o maior custo e a menor variação. E constrói ali a sua primeira camada de infraestrutura. Antes da gente recapitular os 5 pilares, só um parênteses rápido aqui para você. Os 3 primeiros, mentalidade de construtor, capital intelectual e decisão por dados, qualquer empresário com disciplina consegue construir dentro de casa. É trabalhoso, mas é possível. Os 2 últimos são diferentes. A alfabetização com inteligência artificial e a alavancagem tecnológica exigem conhecimento técnico, repertório de implementação e capital humano que a maioria das empresas simplesmente não tem dentro de casa. Esse é o trabalho que a Billion hoje faz. E uma das coisas que a gente faz é a implementação de inteligência artificial em grandes empresas. A gente escolhe poucos clientes por ano, porque construir infraestrutura de inteligência artificial dentro de uma empresa não é serviço, é obra. E obra exige fit dos 2 lados. A filosofia por trás do nosso trabalho é a mesma do pilar número 1. A gente não vende um serviço recorrente. A gente constrói ativo. Empresa que trabalha com a gente sai com infraestrutura dentro de casa, operando sozinha, sem depender de fornecedor eterno. Eu falo isso não para te vender nada. Eu falo porque faz parte da conversa que a gente está tendo aqui. Você agora sabe que esse tipo de trabalho existe e que a gente está fazendo isso no Brasil nesse nível de profundidade. O que você faz com essa informação é com você. Agora vamos fechar. Olha, recapitulando, no pilar número 1, na mentalidade de construtor, eu te expliquei que quem terceiriza a operação, terceiriza a vantagem competitiva. Christensen estudou por que empresas líderes morrem. Pilar número 2,
Eu falei do capital intelectual, porque o conhecimento da sua empresa é o seu maior ativo. E ele pode estar vulnerável, morando na cabeça de pessoas que podem sair amanhã. Nonaka e Takeuchi mostraram que o conhecimento tático é o mais valioso e é justamente o que você perde. Pilar número 3, eu falei sobre a decisão de dados, porque o dado bate feeling. Cunningham provou que o cérebro humano não foi feito para processar a complexidade que o seu negócio tem hoje. Algoritmo simples vence instinto treinado na maioria dos casos. Isso não é opinião, é Nobel. Pilar número 4, alfabetização com inteligência artificial. Porque se você não entende a diferença entre IA como ferramenta e IA como infraestrutura, você já está atrasado. Pilar número 5, alavancagem tecnológica. Porque Drucker já avisou isso lá nos anos 60. O ativo mais valioso do futuro seria conhecimento. E o futuro chegou. E agora, você tem as ferramentas para transformar esse conhecimento em sistema. 5 pilares, todos muito bem conectados, todos urgentes. E eu vou ser honesto com você. Nenhum desses 5 pilares é óbvio olhando de fora. Todos eles exigem um tipo de incômodo, um tipo de abertura, um tipo de parar tudo o que você está fazendo e se perguntar se a forma que você construiu o seu negócio até aqui ainda é a forma certa para os próximos 10 anos. Para a maioria, a resposta vai ser não. E está tudo bem. Porque o empresário que vai liderar a próxima década não é o que acertou tudo no passado, é o que tem coragem de construir o presente. Se alguma coisa do que eu falei faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com um empresário que precisa ouvir isso, porque o relógio está andando. E quem entender primeiro, lidera.